2026 não vai pisar no freio para te acompanhar. Ele não vai pedir que você se prepare, nem te avisar quando estiver prestes a mudar tudo ao seu redor. O próximo ano virá com a mesma precisão cruel que sempre governou o tempo, e você sabe disso. E mesmo assim, continua vivendo como se tivesse um estoque infinito de manhãs. Só que a vida não opera nesse ritmo confortável que você tenta impor a ela. A vida é movimento, e o que não se move apodrece por dentro. A verdade que ninguém admite é que você já percebeu que não está mais no controle. Sua rotina te empurra, seus impulsos te comandam, suas distrações te sequestram. Dias passam inteiros e você não se reconhece em nada do que fez. Acorda cansado, dorme culpado e no meio disso tenta convencer a si mesmo de que amanhã vai. Mas amanhã nunca vai se mover sozinho. Amanhã só muda quando você muda. Essa sensação de que os anos estão passando rápido demais não é paranoia, é um aviso. A vida está te cobrando o que você vem adiando. E existe um ponto em que o adiamento deixa de ser uma escolha e se torna autoabandono. É por isso que o próximo ano importa tanto. Ele será implacável. Ele vai te exigir mais força, mais discernimento e mais coragem do que qualquer outro. E se você não estiver pronto, ele vai te esmagar exatamente pelos mesmos pontos fracos que você vem ignorando. A verdadeira virada não começa quando você traça metas, baixa aplicativos ou organiza sua agenda. Ela começa quando você encara a realidade com a mesma frieza estoica que guiou pessoas que viveram em tempos infinitamente mais difíceis que os nossos. Eles descobriram uma lei fundamental: nada floresce em terreno instável. E a instabilidade que mais destrói você não vem do mundo, vem da sua própria mente. Você sabe que ainda vive como se o desconforto fosse um inimigo. Mas ele é o seu melhor aliado. O desconforto revela o que precisa ser corrigido, fortalece o que precisa amadurecer e expõe todas as ilusões que você usa para adiar seu próprio potencial. É exatamente por isso que o próximo ano será decisivo. Ele vai intensificar o desconforto e você vai ser obrigado a escolher se continua fugindo dele ou se finalmente decide crescer. O grande erro é acreditar que você terá um ano extraordinário com a mentalidade que produz resultados medíocres. Você não vai. E no fundo, você sabe disso. Você já percebeu que está vivendo abaixo do que poderia. Não por incapacidade, mas por falta de direção, disciplina e caráter estruturado. E é aqui que o estoicismo entra como um golpe direto, porque ele não te oferece acolhimento sentimental. Ele te obriga a se tornar alguém digno de respeito, inclusive o seu próprio. Essa jornada não é sobre força bruta, é sobre lucidez. É sobre quebrar a versão frágil de si mesmo que você alimentou por anos. É sobre aprender a pensar com clareza, agir com coragem e viver com propósito. É sobre desenvolver uma mente tão organizada que a vida não consiga te derrubar por dentro. É sobre entender que se você não se torna mais forte, o mundo te engole. Agora, antes de avançarmos, existe uma ideia que você precisa tatuar na mente. 2026 só será o melhor ano da sua vida se você se tornar a pessoa capaz de viver esse melhor ano. Nada muda enquanto você permanece igual. Nada floresce quando você continua regando o mesmo solo fraco. Nada evolui quando você repete comportamentos que te mantêm preso no mesmo lugar. A partir deste ponto, você não está mais assistindo a um vídeo. Você está entrando em confronto com tudo que te manteve pequeno. Vamos iniciar essa caminhada com uma verdade brutal e necessária. Você não falha por falta de oportunidades, mas por falta de preparo interno. O mundo é um espelho que devolve exatamente o que você oferece. E se você quer um ano extraordinário, precisa oferecer uma versão extraordinária de si mesmo. Existe um colapso silencioso acontecendo dentro das pessoas.
E a maioria nem percebe. É algo mais profundo que ansiedade, procrastinação ou falta de foco. Trata-se de uma fragilidade emocional que se instala de forma quase imperceptível, até que um dia você acorda e percebe que qualquer pequena fricção te desestabiliza. Essa condição moderna não aparece em exames médicos, não aparece no espelho e não tem um nome popular, mas governa a vida de milhões de pessoas. Os antigos estoicos a chamariam de afastamento da própria natureza. Aqui vamos chamá-la pelo que ela realmente é: hipervulnerabilidade moral. Essa vulnerabilidade não tem nada a ver com bondade, empatia ou sensibilidade. Ela nasce quando a mente perde a resistência natural que sempre teve. É o resultado de viver rodeado de conforto artificial, distrações constantes e gratificações imediatas. Sua mente foi treinada para buscar o caminho mais fácil em tudo. E o problema é que o caminho mais fácil sempre cobra um preço alto. Ele enfraquece a musculatura emocional que deveria te sustentar nas horas difíceis. Ele te acostuma a desistir rápido. Ele te convence de que qualquer incômodo é um ataque pessoal. Você passa a reagir como se o mundo estivesse sempre contra você, quando, na verdade, o seu adversário sempre foi interno. A hipervulnerabilidade moral aparece quando você precisa que a vida seja gentil para funcionar. Quando você depende do humor perfeito, do ambiente certo, da motivação ideal, das circunstâncias alinhadas, é quando qualquer pequena frustração te consome. Uma mensagem não respondida vira drama, um atraso vira irritação. Um plano que não sai como esperado vira motivo para desistir. E o pior, você cria narrativas para justificar tudo isso, quando no fundo sabe que está apenas fraco por dentro. Os estoicos viveram em realidades duras, imprevisíveis, violentas. Não tinham a ilusão de que a vida seria confortável. E é exatamente por isso que eles eram fortes. Não porque eram imunes à dor, mas porque não esperavam que o mundo moldasse sua paz. Eles moldavam a si mesmos. Hoje fazemos o oposto. Buscamos uma vida acolchoada, onde tudo precisa ser macio, previsível e gentil. O resultado é uma geração inteira emocionalmente desarmada, incapaz de lidar com o que sempre fez parte da existência humana. Contratempos, rejeições, incertezas, trabalho árduo, silêncio, esperas. Essa fragilidade cria um círculo vicioso. Quanto mais você evita o desconforto, mais frágil você se torna. Quanto mais frágil se torna, mais desconforto evita. E então cada desafio parece maior, cada responsabilidade parece pesada, cada nova meta parece distante demais. Você já teve essa sensação, como se algo simples, que você sabe que precisa fazer, se transformasse numa montanha. Não é a tarefa que é grande, é você que está pequeno. O primeiro passo para mudar 2026 começa aqui. Você precisa diagnosticar a si mesmo com brutal honestidade. Onde sua força emocional foi substituída por sensibilidade excessiva? Em que área da sua vida você se tornou dependente de conforto? Quais são os pequenos obstáculos que te fazem perder energia demais? Onde você reage como se estivesse sendo atacado, quando na verdade só está sendo empurrado a crescer? A mente moderna adoeceu porque desaprendeu a lidar com o desconforto. E sem desconforto não existe crescimento. O que separa alguém estagnado de alguém poderoso não é talento nem sorte. É a capacidade de suportar fricção. É a habilidade de enfrentar a vida sem se dissolver diante dela. É entender que incômodo não é perigo, que atraso não é fracasso, que dificuldade não é injustiça. Esses são elementos naturais da existência. Negá-los só torna tudo pior. Você precisa começar a inverter essa lógica. Precisa treinar sua mente para reconhecer que a dor do crescimento é melhor que a dor da estagnação.
O estoico não procura sofrimento, ele procura força. E força é construída quando você decide parar de negociar com aquilo que te enfraquece, para abraçar o que te fortalece. Isso não significa viver rígido, amargo ou insensível, mas se tornar alguém que conserva a calma quando o mundo perde a compostura. Alguém que se mantém firme quando os outros quebram. Alguém que sustenta a própria paz sem depender de fatores externos. Quando você entende esse diagnóstico, fica claro por que tantos anos passaram e tão poucas coisas mudaram. Não foi falta de capacidade, foi falta de estrutura interna. A fraqueza emocional travou seu potencial. O excesso de sensibilidade corroeu sua disciplina. O medo de desconforto sabotou seus planos. A boa notícia é que nada disso é permanente. O que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi enfraquecido pode ser refeito. O que foi distorcido pode ser reorganizado. A partir do próximo tópico, você vai descobrir como reconstruir essa força usando um método que une filosofia, psicologia e prática diária. Um tripé que transforma qualquer pessoa comum em alguém extraordinariamente firme. É aqui que a metamorfose começa. Nada muda de verdade enquanto você continua tentando ajeitar apenas a superfície da sua vida. Não são aplicativos novos, planners coloridos ou frases motivacionais que vão remodelar quem você é por dentro. A transformação real acontece quando você mexe nos alicerces invisíveis que sustentam suas escolhas. Foi exatamente isso que os estoicos entenderam. Não existe mudança externa sem uma reestruturação interna profunda. Só que essa reestruturação não acontece por acaso. Ela segue um método, e esse método pode ser explicado por um tripé simples, direto e poderoso, que chamaremos aqui de tripé estoico da metamorfose. A primeira perna desse tripé é a clareza existencial. Você vive sobrecarregado não porque tem tarefas demais, mas porque vive sem direção. A mente humana entra em desequilíbrio quando não sabe para onde está indo. Ela se distrai, se perde, se desequilibra. Clareza não significa planejar cada detalhe do ano. Significa determinar qual é a identidade que você quer carregar. O estoico não pergunta o que eu quero conquistar. Ele pergunta quem eu preciso me tornar. Essa pergunta muda tudo, porque desloca seu foco do resultado para o caráter. Você pode falhar em metas, mas nunca falha em se comprometer com a própria evolução. A clareza te liberta da ansiedade de tentar abraçar tudo e te coloca no caminho direto do que realmente importa. Uma vida sem clareza é um barco sem bússola. Qualquer vento vira ameaça. Uma vida com clareza é um navio com rumo firme. O mar pode até agitar, mas você continua avançando. A segunda perna é a fricção voluntária. Os estoicos entendiam que o ser humano enfraquece quando se acostuma demais com o conforto. A mente precisa de tensão para crescer, assim como o músculo precisa de carga. A fricção voluntária é o ato consciente de escolher diariamente o caminho ligeiramente mais difícil. Não se trata de buscar sofrimento, mas de buscar intensidade. Se a opção fácil está sempre vencendo, você perde vitalidade moral. Quando você escolhe acordar no primeiro despertador, quando decide terminar o que começou, quando enfrenta o que evitou por semanas, você pratica micromortes do ego. São esses pequenos sacrifícios que reforçam sua autonomia. Você deixa de ser conduzido pelos impulsos e passa a conduzir a si mesmo. A fricção cria fibra, a fibra cria disciplina e a disciplina cria liberdade. A terceira perna é a execução irreversível. Aqui está o ponto onde a maior parte das pessoas falha. Elas têm clareza sobre o que querem, mas não criam mecanismos que as impedem de retroceder. O ser humano é mestre em voltar atrás quando as coisas esquentam.
Execução irreversível significa criar compromissos, ambientes, estruturas e rituais que tornam impossível ou desconfortável demais voltar ao velho padrão. Você decide o que vai fazer e fecha todas as portas de fuga. Quando os estoicos assumiam um voto interno, eles não tratavam esse voto como uma sugestão. Tratavam como lei pessoal. O mundo moderno te acostumou a flexibilizar demais aquilo que deveria ser inegociável. Quando você cria uma rota sem retorno, sua mente para de brigar com você. Ela aceita que o caminho é aquele, e ponto. E é justamente aí que a verdadeira mudança começa. Essas três partes se alimentam. A clareza te mostra o destino. A fricção te fortalece para caminhar até ele. A execução irreversível garante que você não desista no meio do processo. Quando esse tripé está ativo, qualquer pessoa se transforma. Não porque vira um robô disciplinado, mas porque passa a operar a partir de princípios. A pessoa que opera por impulso vive como um prisioneiro. A que opera por princípios vive como um comandante. O mais fascinante é que esse tripé não exige perfeição. Exige comprometimento. Clareza existencial não significa saber tudo, significa saber o suficiente para seguir. Fricção voluntária não significa viver sofrendo, significa viver com intenção. Execução irreversível não significa rigidez, significa respeito por si mesmo. A vida desmorona quando você falha consigo, não quando falha com o mundo. Se você aplicar essa fórmula ao longo de 2026, sua vida não vai melhorar apenas nos resultados. Vai melhorar na percepção que você tem de si. Você vai dormir em paz, porque sabe que está construindo algo sólido. Vai acordar motivado, porque sabe que existe propósito. Vai trabalhar com vigor, porque sabe que cada passo faz sentido. Não há vitória maior do que essa. Agora que você entendeu a estrutura, precisamos falar sobre algo ainda mais profundo. Mesmo com clareza, fricção e execução, existe um ambiente interno que pode te sabotar, seus labirintos mentais, e 2026 vai colocá-los à prova. No próximo tópico, você vai entrar em contato com os 3 labirintos que determinam se você evolui ou se afunda. Cada um deles molda seu comportamento de forma tão profunda que você nem percebe. A mente humana é uma construção complexa. Ela abriga ideias, lembranças, traumas, desejos, impulsos e expectativas que convivem no mesmo espaço, competindo silenciosamente pelo controle. Só que, na maioria das vezes, você não percebe que está dentro de um labirinto. Acredita que está no caminho certo, quando na verdade está caminhando em círculos. Os estoicos sabiam disso. Eles ensinavam que a maior parte do sofrimento humano não nasce dos acontecimentos, mas da forma como a mente os interpreta. É por isso que 2026 será um teste profundo. Ele não vai te desafiar apenas com problemas externos. Ele vai mexer nos seus labirintos internos. Existem 3 deles, e cada um é capaz de te destruir ou te transformar. Vamos entrar nesses espaços com a lucidez que os antigos praticavam. O primeiro é o labirinto do caos interno. Esse é o mais silencioso de todos, justamente por ser o mais comum. É o caos que nasce da falta de organização mental. São pensamentos soltos, preocupações acumuladas, ideias inacabadas, emoções mal resolvidas. Você sente isso quando acorda com uma sensação difusa de urgência, mas sem saber exatamente com o que se preocupar. É quando o dia já começa pesado. O caos interno se alimenta da sua incapacidade de filtrar o que importa e o que não importa. A mente fica sobrecarregada porque tenta carregar tudo ao mesmo tempo. Conversas pendentes, tarefas não feitas, autocobrança, comparações, expectativas alheias. O problema é que nenhum organismo funciona bem em sobrecarga constante, sua mente muito menos.
O estoico sabia que a ordem interna cria força externa. A confusão mental cria fragilidade, e fragilidade demais vira medo. O antídoto é a simplificação radical. Não é fazer menos, é pensar menos sobre aquilo que não importa. É reduzir a complexidade da mente para liberar espaço para aquilo que realmente transforma sua vida. Você não falha porque faz pouco. Falha porque tenta pensar em tudo ao mesmo tempo. O caos interno rouba sua energia antes mesmo de você começar o dia. O segundo é o labirinto do barulho externo. Esse é o labirinto que te tira de si mesmo. A opinião dos outros, as expectativas da família, os padrões sociais, as comparações com pessoas que você nem conhece. Você se vê construindo uma vida que não tem nada a ver com a sua verdade, mas que parece satisfazer o olhar alheio. Esse é o labirinto no qual você acredita que precisa atender a exigências invisíveis. A vida moderna amplificou isso com força. Redes sociais, métricas, validação, likes. Você vive atento demais ao que parece e pouco ao que é. O barulho externo dissolve a sua autonomia. Você começa a viver como uma antena, captando tudo e absorvendo tudo. Só que nenhuma mente resiste a isso. O estoico praticava algo que chamamos aqui de indiferença direcionada. Não é ignorar o mundo, é escolher conscientemente quais vozes merecem espaço dentro de você. Quando você filtra o que ouve, recupera sua presença. E presença é poder. Enquanto você aceitar que o mundo entre sem bater, você será escravo dele. Esse labirinto só desaparece quando você decide voluntariamente reduzir o volume das expectativas alheias e aumentar o volume da própria consciência. O terceiro é o labirinto do tempo invisível. Esse é o mais traiçoeiro de todos. Ele te convence de que o futuro está sempre distante, que você tem tempo de sobra, que basta esperar o momento certo. Só que esse momento nunca chega, porque o labirinto faz você enxergar o tempo de forma distorcida. Você imagina o ano como uma linha longa, quando deveria enxergá-lo como uma coleção de dias independentes. Quem vive com a sensação de que tem um ano inteiro pela frente, adia tudo. Quem vive com a consciência de que cada dia é uma unidade autônoma, age com urgência. O estoico não planejava sua vida em anos, ele planejava cada amanhecer, porque sabia que o amanhã não é uma garantia, é um empréstimo. Esse pensamento reorganiza sua mente. Quando você entende a natureza fragmentada do tempo, você para de desperdiçá-lo. Cada dia vira uma chance de construir algo significativo. Não existe futuro extraordinário sem dias extraordinários. O tempo invisível é enganoso porque conforta. Ele diz que você tem margem. A realidade diz que você não tem. Esses labirintos surgem juntos. O caos interno te deixa fraco por dentro. O barulho externo te tira do centro. O tempo invisível te paralisa. A combinação deles cria uma vida cheia de intenção, mas vazia de realização. Isso destrói a confiança que você tem em si. Mas existe algo poderoso aqui. Quando você ilumina esses labirintos, eles perdem força. A mente se reorganiza. Sua intenção se concentra. Seu comportamento muda. Agora que você sabe onde está preso, o próximo passo é descobrir como sair desses labirintos. E existe uma estratégia capaz de reprogramar completamente sua vida ao longo do ano. Um sistema dividido em ciclos que reorganiza sua identidade de dentro para fora. A maioria das pessoas desiste de mudar porque tenta transformar a própria vida inteira de uma vez. Quer emagrecer, ler mais, ganhar dinheiro, acordar cedo, ser mais disciplinado, trabalhar melhor, dormir melhor e ser mais espiritualizado. Tudo simultaneamente, como se a mente fosse uma máquina capaz de se reinventar instantaneamente. Só que a mente humana não opera assim. Ela precisa de ciclos, de ritmo.
de fases. Foi isso que os estoicos entenderam com maestria. Evoluir é um processo contínuo, não um salto súbito. Pensando nisso, existe uma estrutura capaz de reorganizar seu ano inteiro de forma prática, profunda e eficiente. É o sistema 3-90, um método que divide seu ano em 3 grandes ciclos de 90 dias. Cada ciclo tem uma missão filosófica específica, construída para reestruturar seu caráter, seus hábitos e sua identidade. O primeiro ciclo é a destruição do velho eu. Antes de construir qualquer coisa sólida, você precisa eliminar o que te atrasa. Não adianta empilhar novos hábitos sobre comportamentos que te sabotam. É aqui que você enfrenta suas repetições, seus vícios silenciosos, suas distrações favoritas, seus impulsos automáticos. É um período de corte. Não um corte emocional, mas um corte estratégico. Você vai identificar as atitudes que te seguraram nos últimos anos e vai tratá-las como o verdadeiro inimigo. Os estoicos chamavam isso de vigilância interna. É a habilidade de perceber quando você começa a escorregar e agir antes que o descontrole cresça. Este primeiro ciclo não é sobre produtividade, é sobre limpeza. Você vai eliminar tudo que enfraquece sua força de vontade. Rotinas noturnas desorganizadas, hábitos mentais que te drenam, emoções que você alimenta sem perceber. A meta desses primeiros 90 dias é simples: remover o impedimento. Esse processo já transforma sua energia. Você se sente mais leve, mais presente, mais lúcido. Quando o velho eu perde espaço, o novo começa a respirar. O segundo ciclo é a construção do caráter. Agora que você abriu espaço interno, está pronto para introduzir hábitos que moldam sua identidade. Aqui entra a autodisciplina silenciosa dos estoicos. Eles não faziam grandes declarações sobre o que iriam mudar. Eles mudavam. Você vai criar comportamentos pequenos, consistentes e inegociáveis. Não hábitos grandiosos, mas hábitos estruturais. Ler diariamente. Mover o corpo todos os dias, mesmo por poucos minutos. Escrever sobre seus pensamentos, organizar sua mente pela manhã, trabalhar em silêncio, sem negociar com distrações. Esses hábitos são pequenas raízes. No começo parecem insignificantes, mas com o tempo sustentam tudo. O segundo ciclo é sobre construir a versão de você que aguenta pressão. Não uma versão romântica, inspirada por vídeos motivacionais, mas uma versão concreta, que faz o que precisa ser feito, mesmo quando não deseja. Aqui a força começa a surgir de forma estável. Seu comportamento se alinha ao seu propósito. Sua disciplina deixa de ser um esforço e se torna parte da sua identidade. Você passa a confiar em si de novo. O terceiro ciclo é a expansão do potencial. É aqui que você cresce de verdade. Agora que eliminou o que te sabotava e construiu uma base sólida, chega o momento de avançar em direção a metas que exigem coragem. Os estoicos tinham uma ideia preciosa: nenhuma virtude floresce sem desafio. Você não desenvolve coragem vivendo protegido, não desenvolve sabedoria sendo poupado, não desenvolve força sem carregar peso. Este ciclo é sobre ampliar sua vida, tomar decisões que assuntam, mas que te movem, criar projetos que te tiram do campo confortável, expor suas ideias, assumir responsabilidades, mudar ambientes. Esse período desperta uma versão sua que estava dormindo. Você percebe que é mais capaz do que imaginava. As pessoas começam a notar a diferença. Sua postura muda. Sua fala muda. Sua energia muda. Você se torna alguém que inspira confiança simplesmente porque está agindo de acordo com princípios que não se dobram. O poder do sistema 390 está no encadeamento dos ciclos. Cada fase prepara o terreno para a próxima. A destruição abre espaço.
A construção estabelece estrutura. A expansão ativa a grandeza. Isso cria um movimento tão consistente que você não volta ao antigo eu. Não por força de vontade, mas porque sua identidade foi atualizada. O estoico sabia que caráter forte não é algo que você declara, é algo que você vive. Esse método faz você viver essa força de maneira prática e contínua. Além disso, dividir o ano em 3 grandes blocos reduz sua ansiedade. Você não precisa pensar em 12 meses, precisa pensar em 90 dias. 90 dias são longos o suficiente para gerar evolução profunda e curtos o suficiente para não te sobrecarregar. Você sai da sensação de eternidade e entra na sensação de urgência. Cada ciclo vira uma missão fechada. Quando termina, você sente progresso real, não ilusões. Isso te dá combustível psicológico para continuar avançando. Neste ponto, você já tem uma estrutura de transformação que funciona. Só que ainda precisamos falar do arsenal que vai sustentar essa evolução no dia a dia. São técnicas avançadas, inspiradas pela filosofia estoica, que fortalecem sua mente e refinam seu comportamento. Elas completam o sistema e te tornam alguém quase impossível de derrubar. Agora que você já entende a estrutura que vai sustentar sua transformação, precisa das armas certas para atravessar 2026 com força psicológica, clareza interna e disciplina real. Não basta ter metas, nem ter boas intenções. Você precisa de técnicas que moldem sua mente como um artesão molda o aço. Os estoicos não eram apenas filósofos, eram estrategistas da própria consciência. Eles criaram métodos para domesticar o caos interno, refinar o caráter e fortalecer a alma contra as pressões externas. Aqui começa a parte mais prática e profunda, o arsenal estoico que vai te acompanhar no próximo ano. A primeira ferramenta é a hora inconquistável. Trata-se de um compromisso diário que funciona como um pacto pessoal. É uma hora do dia blindada contra interrupções, distrações e demandas externas. Essa hora não pertence ao mundo, pertence ao seu crescimento. O motivo é simples. Você não consegue construir uma vida extraordinária se não tiver um espaço sagrado para evoluir sem interferência. A mente moderna foi treinada para responder a tudo o que aparece. A hora inconquistável quebra esse condicionamento. Ela te obriga a voltar para dentro. Nessa hora, você faz o que constrói sua base. Leitura profunda, escrita reflexiva, estudo intencional, prática física ou trabalho de alto valor. O conteúdo importa menos do que a preservação do espaço. Quando você cria essa hora diária, algo poderoso acontece. Sua mente aprende que existe um território interno que ninguém pode tocar. Isso fortalece sua independência psicológica e reduz drasticamente sua sensibilidade emocional. Você passa a depender menos do mundo para estar bem. Esse é um dos pilares da liberdade. A segunda ferramenta é a estrutura de votos internos. Os antigos estoicos eram mestres em criar juramentos pessoais. Eles entendiam que a disciplina verdadeira não nasce de regras externas, mas de acordos internos. Um voto interno não é uma promessa aleatória, é uma definição de caráter. Você escolhe algo que representa quem você quer ser e decide que, a partir daquele momento, aquilo será inegociável. Pode ser um voto de honestidade radical consigo mesmo, um voto de não reclamar, um voto de cumprir o que começar, um voto de nunca negociar com a própria preguiça. Quando um voto interno é assumido, ele passa a moldar seu comportamento automaticamente. Você não decide mais se vai fazer ou não, simplesmente faz, porque faz parte de quem você é. Essa técnica é tão poderosa porque remove a negociação interna, que é uma das maiores fontes de desgaste emocional.
Você economiza energia, aumenta a consistência e cria uma identidade estável. A vida muda quando você para de tratar suas decisões como sugestões. A terceira ferramenta é o minimalismo moral. No mundo moderno, muita gente confunde minimalismo com jogar fora objetos, mas os estoicos entendiam minimalismo como pureza de caráter. É o ato de reduzir comportamentos, não coisas. É eliminar exageros, impulsos, respostas automáticas, vícios emocionais e reações desnecessárias. É aprender a agir com intenção, não com instinto. O minimalismo moral te força a simplificar sua postura diante da vida. Você fala menos, mas com mais precisão. Toma decisões rápidas porque já sabe o que quer. Age com coerência porque tem princípios claros. Não se dispersa tentando agradar, não busca validação. Esse tipo de minimalismo torna sua vida mais leve e sua mente mais afiada. Assim como um escultor remove tudo o que não é a obra final, você remove tudo o que não é você. É esse processo que revela força, serenidade e confiança. A quarta ferramenta é a limpeza mental estacional. Uma técnica avançada que quase ninguém usa, mas que transforma completamente sua clareza ao longo do ano. A cada troca de estação, você revisa suas crenças, valores, objetivos e comportamentos. É uma espécie de reorganização mental profunda. Os estoicos entendiam que nada na natureza é estático. As estações mudam, o clima muda, o corpo muda, a vida muda. Logo, a mente precisa acompanhar esse movimento. Essa limpeza estacional impede que você carregue o passado por mais tempo do que deveria. Ela te obriga a atualizar sua identidade periodicamente, cortar o que venceu, ajustar o que enfraqueceu e reforçar o que está funcionando. A cada estação, você renasce mais alinhado com quem está se tornando. Isso evita a estagnação e acelera seu desenvolvimento de maneira natural e progressiva. Quando essas quatro ferramentas são usadas juntas, você cria uma mente altamente resistente. Uma mente que não se perde em barulho. Uma mente que não se desmancha diante de problemas. Uma mente que não negocia consigo mesma. Isso não apenas melhora seu desempenho no dia a dia, muda sua postura diante da vida. Você passa a agir com profundidade, falar com propósito, caminhar com segurança. As pessoas percebem, o mundo reage, sua identidade se fortalece. E agora vem o ponto decisivo. Depois de construir tudo isso, você precisa integrar essas transformações em algo maior. Precisa entender quem você se tornará quando atravessar cada etapa dessa jornada. O próximo tópico vai te levar para esse último nível, a grande virada que o próximo ano exige. Depois de atravessar os ciclos, enfrentar os labirintos e incorporar o arsenal estoico, chega o momento mais profundo de toda a jornada. Entender quem você precisa se tornar para viver o próximo ano com grandeza. Essa parte não fala de hábitos, metas ou disciplina. Fala de identidade. O ser humano não age de acordo com o que deseja. Age de acordo com quem acredita ser. E é exatamente aqui que a maioria trava. Tentam mudar o comportamento sem mudar o personagem que interpreta o comportamento. Só que nenhuma transformação é sustentável enquanto a sua identidade continua ancorada no passado. A grande virada começa quando você para de imaginar a vida que quer e começa a imaginar quem você precisa ser para vivê-la. Essa troca de perspectiva reorganiza tudo. Os estoicos sempre insistiram nisso. O foco não está em conquistar, mas em se tornar. Porque quem você é determina o que você aguenta, o que você suporta, o que você escolhe e o que você constrói. É impossível viver 2026 como o melhor ano da sua vida, carregando as mesmas inseguranças, desculpas e hábitos de sobrevivência que te acompanharam até agora. A grande virada exige um renascimento interno.
Esse renascimento não é dramático, é silencioso. Ele acontece quando você se pega escolhendo o incômodo certo em vez do conforto fácil. Quando você age sem esperar motivação. Quando mantém a calma em situações que antes te tiravam do eixo. Quando fala menos e faz mais. Quando para de justificar falhas e passa a corrigi-las. Não é uma virada ruidosa, mas uma mudança tão profunda que as pessoas ao seu redor começam a notar antes de você. Elas percebem que sua presença mudou, que seu olhar mudou, que seu comportamento tem um peso diferente. Isso acontece porque você parou de operar por vontade e passou a operar por princípios. Essa é a marca de alguém que está em metamorfose. O ponto crucial dessa virada é encarar uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. O que dentro de você precisa morrer para que o seu melhor eu viva? Não existe evolução sem renúncia. O velho eu tenta se agarrar a cada pedaço do seu comportamento atual, mesmo quando isso te destrói. Ele quer preservar as mesmas desculpas, as mesmas histórias, as mesmas justificativas. Mas não existe você novo sem o enterro do você antigo. Essa morte interna não é triste, é libertadora. É o momento em que você escolhe deixar para trás a versão que te trouxe até aqui, mas que não te levará adiante. Isso exige coragem. Coragem para assumir responsabilidade. Coragem para agir sem aplausos. Coragem para abandonar relações que te enfraquecem. Coragem para dizer não a tentações que roubam sua energia. Coragem para fazer o que a maioria não faz. E, acima de tudo, coragem para encarar o próprio reflexo sem máscaras. A grande virada é moral antes de ser prática. Você precisa olhar para dentro com a frieza de um juiz e com a misericórdia de um filósofo. Ver seus defeitos sem negar e suas virtudes sem inflar. Só assim você consegue moldar a si mesmo como um escultor molda uma estátua, removendo excessos, fortalecendo estruturas, revelando a forma que sempre esteve lá, mas que o excesso de ruído escondia. Esse processo te leva a uma consciência profunda. Você não controla 2026. Não controla o comportamento das pessoas. Não controla as oportunidades que virão. Não controla imprevistos, erros, acasos. Mas controla a si mesmo. Controla sua postura. Controla sua preparação. Controla sua reação. Controla seu caráter. E essa percepção muda tudo. Quando você percebe que a força que determina seu ano não vem de fora, mas de dentro, você para de viver como vítima e passa a viver como autor. O mundo não precisa da sua versão hesitante, distraída, frágil. Ele precisa da sua versão firme, lúcida, disciplinada e comprometida com algo maior que desejos passageiros. 2026 vai testar sua fibra, vai pressionar seus limites, vai revelar suas fraquezas, mas também vai te mostrar sua força, desde que você esteja pronto para enxergar. A grande virada acontece quando você decide parar de sobreviver e começa a existir com intenção. Quando entende que a vida não melhora por acidente, ela melhora quando você melhora. E essa melhoria não é um destino distante. É uma decisão que você toma agora. A decisão de se tornar alguém impossível de dobrar. Alguém guiado por princípios. Alguém que honra o próprio potencial. Alguém que olha para o futuro com clareza, não com medo. A melhor versão de você está pedindo passagem. Resta saber se você está disposto a deixá-la entrar. E se estiver, 2026 não será apenas mais um ano. Será o ano em que você finalmente assumiu o comando da própria história. Chega um ponto em toda a jornada em que as palavras deixam de ser apenas orientação e passam a funcionar como um espelho. Não importa quanto você aprende, quanto você entende ou quanto você deseja mudar. O que determina seu destino é a coragem de aplicar o que sabe.
E agora, depois de atravessar cada camada desta reflexão, você está diante desse momento decisivo. Nada do que você ouviu aqui é teoria distante. Cada princípio, cada técnica, cada insight é aplicável. E mais do que aplicável, é necessário. Os estoicos nunca foram admirados porque viviam em paz constante, mas porque encontravam paz no meio do caos. Eles não tinham ambientes perfeitos, rotinas fáceis ou conforto abundante. Tinham clareza, disciplina e caráter. E isso era suficiente para torná-los imbatíveis por dentro. É exatamente isso que o próximo ano vai exigir de você. Uma força interna que não balança diante da turbulência. Você já percebeu que a vida moderna cria distrações demais, atalhos demais, justificativas demais? Tudo isso te enfraqueceu por dentro sem você perceber. Agora é a hora de inverter esse ciclo. É hora de reconstruir sua mente como quem constrói uma fortaleza. Tijolo por tijolo, princípio por princípio, escolha por escolha. Você não precisa dominar tudo de uma vez. Precisa dominar o que está diante de você hoje. Precisa acordar com intenção e dormir com orgulho. Precisa agir mesmo quando não sente vontade. Precisa sustentar sua palavra como se fosse lei. Precisa olhar para 2026 não como um cenário que deve te favorecer, mas como um campo de batalha onde você vai mostrar quem realmente é. Quando você leva essa postura para a vida, algo muda. O medo encolhe, a ansiedade diminui, a procrastinação perde força, sua mente se alinha como um soldado que sabe exatamente qual é sua missão. Você começa a agir antes de pensar demais. Começa a resolver antes de reclamar. Começa a crescer antes que os outros percebam. Esse é o tipo de movimento que transforma anos inteiros. A verdade é simples. O mundo respeita quem se respeita. A vida abre espaço para quem se posiciona. As oportunidades surgem para quem está pronto. E o tempo recompensa aqueles que não o desperdiçam. Se você levar os princípios que aprendeu aqui e aplicar com firmeza, 2026 não será apenas melhor. Será o ano em que você vai reconhecer, pela primeira vez, que viveu à altura do que poderia ter sido o tempo todo. A partir daqui, nada impede você além de você mesmo. Não existe obstáculo mais forte que uma mente fraca. Não existe inimigo mais poderoso que seus próprios hábitos antigos. Mas também não existe força maior do que um indivíduo que decide de verdade se reinventar. Quando você atua a partir desse lugar profundo de intenção, não há caos que te destrua, não há desafio que te paralise, não há desvio que te faça desistir. Este é o chamado final. Torne-se alguém que honra o presente como se fosse tudo o que tem, que trata cada dia como uma chance de se aproximar da sua melhor versão, que vive pela disciplina e não pela emoção, que se mantém firme quando os outros oscilam, que carrega dentro de si a serenidade dos sábios e a coragem dos fortes. 2026 está vindo com a mesma força que o tempo sempre teve. Não vai te esperar. Não vai aliviar para você. Mas isso não importa. O que importa é que, quando ele chegar, você estará pronto. Pronto para agir com propósito, pensar com clareza e viver com intensidade. Pronto para sustentar o peso da própria vida com dignidade. Pronto para olhar no espelho e reconhecer alguém que você sempre soube que existia, mas que só agora decidiu libertar. Se você chegou até aqui, mostre que não está apenas assistindo, está escolhendo evoluir. Comente 2026 agora para selar seu compromisso público com a sua melhor versão. Esse pequeno ato cria um ponto de não retorno dentro de você e marca o início da transformação que o próximo ano vai exigir. E para fortalecer ainda mais essa jornada, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa desse chamado e se inscreva no canal.
Cada ação sua alimenta o movimento e te aproxima do futuro que você merece viver. 2026 começa com a decisão que você toma agora.